Mensagem do céu. Queridos, tudo acontece, não é? O Eterno sabe todas as coisas. A gente tem que levantar a cabeça, orar e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa emuná. Em nome de Yeshua, queridos, o que eu estou falando para vocês é verdadeiro. Estou falando com o Ilquias, estou falando com vocês, falando com o Ilquias. O negócio aqui não para. O Eterno fala, a gente faz, a gente obedece. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Vamos lá. Olha aqui, queridos. Vamos lá. Nós estamos em Mishlei, capítulo 23, versículo 24. O pai de um filho justo se rejubilará, e aquele que gera um filho sábio terá alegria com ele. Queridos, o pai que gera um filho justo, o Eterno gerou Mashiach, Yeshua, não é? E por isso nós sabemos que o coração do nosso pai se rejubilou. Por isso ele disse, não é? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. E o Eterno sabe o quanto é importante a relação de um pai para com um filho, a relação dele para comigo e para com você. O filho justo é aquele que instintivamente segue um caminho de vida moral, enquanto o filho sábio, ele denota aquele que recebeu uma tradição, uma sabedoria da Torá, e então ele aprendeu e aceitou para si. Ele faz daquilo uma novidade de vida com prazer, não é penoso, não é pesaroso. A retidão do justo depende apenas do seu livre-arbítrio, porquanto o pai de um filho justo, que conota esse parentesco espiritual, isso é, como educador, o nosso Pai Celestial tem sido para nós, quer ser para mim e para você um pai de filhos justos. Ele rejubila, com aquilo que o filho alcançou, uma alegria que é sempre renovada, mas que nunca pode descansar em plena confiança do futuro, porque esta sabedoria deste pai sempre estará zelando por você, para que você continue, meu querido e minha querida, fazendo obras de justiça. Por outro lado, quando geramos um filho sábio, depende em outra parte de fatores hereditários, não é? O pai biológico terá uma constante e confiante alegria, a palavra simra, e o futuro desse filho que aprendeu e aceitou a Torá desde a sua infância até mais tarde, se torna para ele essa satisfação plena. Nós podemos ter, queridos, filhos que ocorre o filho ser correto, ser íntegro, mas não ser salvo. A Torá vai abordar aqui dois pretextos e contextos completamente distintos, porém que se complementam. É o fato de uma pessoa ser justa, ser correta, íntegra aqui na palavra, não é? Nas suas ações, por vontade própria, por desejo de ser o reto, mas aquele que tem a sabedoria, que alcançou a sabedoria aqui, recebeu Mashiach Yeshua na sua vida e se completou espiritualmente. Há muitos filhos bons, queridos, filhos não crentes, filhos que não temem do nome do Eterno e são bons para os seus pais, são bons para os seus familiares, são bons quando constituem uma família. Não é esse o empenho do texto. O texto vai tratar de duas abordagens. A justiça aqui, não apenas como uma pessoa justificada, mas uma pessoa que quer fazer a coisa corretamente, e a sabedoria, que é a salvação da nossa vida por meio de Mashiach Yeshua. Então é muito importante que você tenha entendimento, você possa colocar a sua mente, empenhar a sua mente em ser esse filho, não somente um filho que age corretamente por obrigação para consigo próprio e por isso a alegria. Quando eu tenho obrigação para comigo, queridos, eu quero fazer o correto, eu quero lutar pelo certo, então essa obrigatoriedade é comigo mesma. Entende, queridos? Em primeiro lugar, quando eu faço isso, eu tenho alegria. Eu faço isso porque faz parte de mim. É algo inerente, está ligado completamente à minha pessoa. Então eu vou fazer o que é correto, queridos, não é? E, é claro, se nós formos sábios, se nós tivermos Mashiach Yeshua como modelo de vida, então nós daremos essa simra, essa alegria para o nosso Pai que está no céu.
é muito importante, não é? Os nossos sábios ensinam que a concepção de uma criança ainda não nascida é levada diante do Eterno continuamente, diante da corte celeste, onde o Todo-Poderoso pode oferecer aos pais uma criança boa, queridos, uma alma boa. Todos nós, quando temos uma gravidez no nosso meio, nós oramos que aquela criança seja uma alma boa. No judaísmo existem vários rituais para a gravidez. A gravidez não ocorre simplesmente, aconteceu, né? Aconteceu, eu achei inesperadamente estou grávida, não é? Não, no judaísmo a concepção de uma boa alma, ela é programada, ela é projetada. Nós temos de ter a nossa purificação para trazer ao mundo uma alma boa. Nós temos de ter uma boa saúde. Nós não podemos estar apresentando características negativas para que nós possamos trazer uma boa alma para esta terra. Há várias características para que uma boa alma seja encaminhada aos seus cuidados. Lembre você que Mashiach Yeshua foi encaminhado para uma pessoa, queridos. Foi confiado o próprio Filho de Hashem nas mãos de uma mulher e de um homem, não é? Então é importante que você tenha entendimento no contexto de como essas coisas são, de como essas coisas operam. O Eterno tem oferecido para nós filhos amados, filhos dele, filhos que são justos, filhos que têm sabedoria por meio de Mashiach, e isso traz para a gente um coração rejubilante. Olha só, versículo 25, que o seu pai e sua mãe se alegrem, e que aquela que lhe deu a luz rejubile. Aqui inverte os verbos alegrar e rejubilar, é invertido, porque um filho, quando se torna esse filho que tem Mashiach no seu coração, e essa virtude passa a ser expressada por meio da sua vida, então passa para uma segunda expressão acerca do júbilo, porque esse primeiro momento onde o pai e a mãe já encontram uma verdadeira alegria, experimentará essa contínua e confiante alegria Simchá, não é? Os pais que deram a luz, eles vão mostrar o júbilo Gil, não é? Mas a alegria Simchá, exultante, estará no trono de Hashem. Ele mesmo se rejubila quando vê que os filhos dele andam no caminho da verdade. Queridos, nossos filhos, eles não são nossos, não é? Eu já compartilhei com vocês essa dolorosa experiência de ter perdido meu filho, mas assim, nós dizemos isso com muita propriedade. Não, nossos filhos não são nossos, mas quando nós passamos por algumas situações como estas, nós acabamos como que perdendo a força da existência, como se realmente aqueles filhos fossem nossos, não é? Então é importante que você tenha entendimento e você compreenda que nós temos criado filhos para o eterno, para o mundo, não é? Não para eles estarem no mundo, mas para eles enfrentarem todas as lutas e desafios que eu e você enfrentamos. Eu tenho alguns filhos que decidiram que não querem ter filhos, não é? Eles chegaram à conclusão que nascer aqui na Terra dos Viventes é só promover outra pessoa sofrimento e dor, principalmente com a Terra como está e com as situações que nós estamos enfrentando. Então, as pessoas, elas hoje, é muito difícil, queridos, fora do ambiente congregacional, as pessoas terem palavra, as pessoas não quererem passar a perna, não é? Levar alguma vantagem na vida do outro. Então eu tenho alguns filhos meus que colocaram: mãe, eu não quero ter filhos, eu não quero que outra pessoa venha sofrer nesse mundo. Mas, queridos, o Eterno, ele determinou para nossas vidas a importância de constituir família. Imagine se a mãe de Mashiach Yeshua tivesse determinado que ele não nasceria, ela não queria ter filhos, não é? Imagine, queridos, a mãe de Moshe, quando veio nascer Moshe, e ela sabia que existia uma lei para matar todos os meninos, então é melhor eu não ter filhos, não é? Então, amados, nós não podemos determinar as coisas desta maneira, mas nós não podemos agir sem responsabilidade sobre a vida de uma criança. Nós estamos vivendo num tempo onde o governo, cada vez mais, ele tem autoridade sobre a família.
As crianças agora têm obrigatoriedade de estudo, de ensino aos 4 anos de idade. Ela nem tem a formação do seu caráter, não é? O caráter é fechado, formado aos 5 anos. E a maior área de interesse, de informação e de influência dos pais nos filhos é da idade dos 4 aos 5 anos. A formação, queridos, ela é uma contínua desde o nascimento, não é? Então eu costumo dizer, como educadora, minha primeira área de formação é pedagogia. Se você não colocar a educação do seu filho no berço, eu falo isso para os pais, não é? Os pais que o filho está chorando no berço e pega, ele está pedindo, eu não estou dizendo o filho que está no horário da mamada, né, quer trocar a fraldinha, não, eu estou falando do filho manhoso, o filho que quer fazer o pai de escravo, né? Porque assim, queridos, eu sempre trabalhei demais, não é? Quando a Márcia nasceu, minha primeira filha, na sequência o Marco nasceu com 11 meses de diferença, ele ainda prematuro, e eu tinha que trabalhar, eu fazia bonequinhos e vendia na feira, então eu levava o Marco chamava de Moisés, eu não sei como chama hoje, né? Moisés passou a ser agora um bercinho, né? Mas era aquela canguruzinha, eu levava ele naquela canguru e punha a Márcia não andava, queridos. Eu punha a Márcia em cima dos meus ombros para ir vender os bonequinhos na feira, não é? Eu não sei se as pessoas compravam meus bonequinhos porque eles eram bonitos ou se era porque eles ficavam com dó de ver 3 crianças juntas, né? E às vezes eu estava vendendo alguma coisa, o Marco já estava lá colocando o boneco na boca, né? Uma criança, queridos, um bebezinho, né? E eu com os 2 lá para poder trabalhar muito, para sustentar a minha casa, sustentar os meus filhos, né? E o que acontece? Eu não podia dar essa atenção que hoje parece que a criança não pode chorar e a mãe tem que pegar no colo, não sei como é que funciona isso. Acontece, queridos, que os meus filhos, nunca os meus filhos mandaram em mim. Os meus filhos, eles nunca, não tinha pedagogia, eu não tinha nada. Eu tinha necessidade. Os meus filhos nunca mandaram em mim. Os meus filhos nunca exigiram da minha vida na infância. Eles me respeitavam de verdade. Eles não tinham exigência de fazer bico, de se jogar no chão, de gritar, essas coisas, queridos. Realmente, eu errei muito na educação dos meus filhos a partir da idade escolar. Eu errei demais com a educação dos meus filhos quando eles entraram na escola para frente. Mas eu já pude corrigir isso na educação da Priscila. Eu já sabia onde eu tinha errado. Eu não gostaria que as pessoas errassem tanto quanto eu errei, porque eu não sabia realmente como agir. E, queridos, eu nunca tive, aliás, eu nem podia, porque eu estava fazendo os artesanatos. Como é que eu ia, o meu filho chorar de manhã, e eu ia pegar o meu filho no colo fazendo artesanato para sustento da minha casa? Então, sempre os meus filhos, eles tiveram equilíbrio e dosagem naquilo que eles podiam e deveriam fazer. Não tinha essa coisa, eu quero atenção agora, eu quero fazer isso agora, eu quero fazer alguma coisa em público, não é? Meus filhos, eles tinham um procedimento diferente, porque eles sabiam o que eu também brincava demais com eles também. Também eu tinha momentos onde eu largava tudo, esticava, não tinha muita coisa, mas esticava um cobertor no chão, e eu ia lá montar Lego com eles, ia fazer peça de teatro, a gente brincava de teatro juntos, desde pequenininhos, a gente sempre brincou com essas coisas. Eu tinha o tempo de dar atenção para eles, eu tinha o meu tempo de trabalho, eu tinha o meu tempo de limpar a casa, eu tinha o tempo de dar atenção aos meus filhos. Então, isso, eu acredito que meus filhos confiavam muito em mim, né? Eu conhecia eles com 7, quando o Marco entrou no primeiro aninho, eu voltei a estudar, né? Eu tinha parado com os estudos, então quando o Marco entrou no primeiro ano, eu voltei a estudar e nós íamos juntos para a escola. Então nós tínhamos uma vida muito cúmplice, porque às vezes ele estava com uma dificuldade, só que o intervalo dele era diferente do meu intervalo, porque eu estava no colegial e ele estava no primeiro ano primário na época, não sei nem como chama hoje. Então, mas
ele me contava, a gente voltava para casa, ele ia me falando os problemas que ele tinha enfrentado na escola. Quantas noites ele falava para mim: mãe, eu sou burro, eu não entendo. Eu falava: como você é burro? Menino extremamente inteligente, não é? E assim, nós tínhamos uma vida, uma cumplicidade muito grande nesse sentido. Eu me dedicava muito aos estudos para poder ajudar meus filhos. Eu me dedicava demais à instrução. Por isso eu creio que eu fui para a área de pedagogia, para que eu pudesse ajudá-los, orientá-los a ser bons alunos. Eles se tornaram alunos extraordinários, os dois, não é? Extraordinários. O Marco, antes de falecer, ele tinha passado em primeiro lugar na ANAC, e a Márcia entrou na USP. Então eles foram alunos extraordinários, sempre foram acima da média. Mas o que mais me impressiona, queridos, é quando os pais se tornam reféns dos seus filhos. Os pais que não põem limites nas suas crianças. Essas crianças vão invadir os limites dos pais. Não é? É muito importante que você tenha esse entendimento. Eu fui uma mãe muito rígida, com principalmente o Marco e a Márcia. Eu não agiria como eu agi, não é? Eu não faria essas coisas. Mas, queridos, é importante, é muito importante que nós saibamos cuidar dos nossos filhos. Por causa do versículo 26 do capítulo 23, meu filho, me dê o seu coração e que os seus olhos observem os meus caminhos. Queridos, é muito importante para mim e para você compreender que o seu caminho é um modelo para o seu filho. O Eterno, ele vai trabalhar na sua vida para oferecer a você um modelo de vida. Mashiach veio sobre a terra dos viventes para dar para a gente uma noção do caminho que nós deveríamos andar. Ele é um modelo, não é? E quando ele coloca: filho, me dê o seu coração, deixe que o seu coração esteja comigo, deixe que eu molde o seu espírito. É isso que o Eterno está pedindo para nós. Muitas vezes, amados, eu vejo uma súplica dos pais também com relação aos filhos, não é? Eu posso dizer a vocês, queridos, eu tenho um envolvimento com os meus filhos de amor apaixonado. Eu sou uma mãe apaixonada. Eu não consigo ter uma vida, como eu vou explicar para vocês? Eu não consigo mudar, alterar a maneira que eu sinto, a maneira que eu sei, pode ser que os meus filhos não estejam naquele momento precisando de mim ou pensando em mim, mas eu não posso fazer isso com relação aos meus filhos. São muitos filhos, mas eles são a extensão da minha vida. Eu já dei o meu coração para eles, não é? Queridos, eu creio de todo o meu coração que porque eu agi assim, eu vou saber o que está acontecendo com eles, por causa desse sentimento tão intenso. Eu já entreguei o meu coração pelos meus filhos. Muitas vezes eu sinto, queridos, quando está acontecendo alguma coisa com alguém da minha família, não importa que é do coração, eu sinto, queridos. Quem convive comigo sabe disso. Eu vou atrás, eu pergunto, aquilo me passa a incomodar a minha vida, porque é como se eu estivesse continuamente tirando pó, não é? Eu tenho que ficar tirando pó, queridos, daqueles que eu amo. Então o pai, queridos, ele já ofereceu o seu coração aos seus filhos. O pai já fez isso. Agora ele pede aos filhos: filho, me dá o teu coração. Você não tem que pedir ao Eterno que ame a sua vida, queridos. Ele ama. Ele ama ardentemente, queridos. Eu amo meus filhos apaixonadamente. Cada um deles, cada um é de um modo diferente. Cada um tem os seus limites, queridos. Um pai não vai expor um filho que é lento a fazer alguma coisa acelerada. Um pai não vai tratar com um filho que tem esquecimento para que ele tenha uma tarefa que se lembre.
Um pai vai respeitar os limites dos seus filhos. Um pai respeita as emoções dos seus filhos. Os limites dos seus filhos não são depreciativos, mas foram feitos para que eu saiba respeitar e honrar os limites de cada um deles. O pai primeiro entrega o coração ao seu filho, para que ele possa pedir: filho meu, me dá o seu coração, que os seus olhos observem os meus caminhos. Que palavra extraordinária! O coração, como esse controle interior, pela lei, pela Torá, aquilo que vem todo tempo sobre a mente, as dúvidas, as negações e as heresias são remediadas. Eu pego aquela palavra e coloco sobre aqueles problemas, aquelas ideias negativas ou até sugestões de Shedem. Os demônios falam o tempo todo na cabeça da gente, queridos. Queridos, você já viu a batidão? Vocês sabem o que é batidão, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês sabem o que é batidão? Eu nem sabia que era batidão. Até quando começou esses carros sem cabimento, não é? Tocando na altura ali que estava tocando. Aí me falaram lá que aqueles carros eram usados no tal do batidão, não é? Então, queridos, muitas vezes você vê uma pessoa fazendo isso, mas você não tem noção que Shedema, um demônio, vai fazer exatamente isso com você. Vai colocar caixa acústica de som nas suas orelhas, falando para você duvidar do eterno, duvidar das pessoas, para que você tome uma posição contrária à verdade, contrária àquilo que deveria ser. Você precisa ter entendimento sobre todas essas questões. É muito importante que você compreenda o modo de agir. O modo de agir do mal sobre a sua vida, sobre a minha vida, não é? Os olhos que denotam muitas coisas, queridos, no caminho dessa vida, as paixões, fantasias que são produzidas pelos sentidos, por sugestões. Muitas vezes, queridos, o Eterno vai pegar esses olhos para que observe somente o que Mashiach fez, o caminho do Eterno em Mashiach. A pessoa será salva de todas as questões deste mundo, de tudo aquilo que vem para oferecer a você o mal. Simplesmente se os seus olhos observarem os caminhos de Hashem. Queridos, o caminho do Eterno é perfeito. Ele é perfeito. Nós, amados, muitas vezes temos impressões, temos colocações na nossa vida e nós não fazemos a comparação desse caminho que vem sobre nós como impressões do mal com o que Mashiach faria no nosso lugar. Ah, céu, mas Mashiach não teria pecado. Como é que eu posso dizer o que Mashiach faria no meu lugar quando eu peco? Mashiach nunca pecou, eu vou fazer como? Ouça o conselho que ele tem para você. Lute sempre pela Shalom. Lute sempre pela Mishpat. Lute sempre pela verdade. Aprenda a equilibrar a sua equação. Céu, não está em mim lutar pela Mishpat. Eu quero paz, mas as pessoas querem guerra. Quando depender de você, tenha paz com todos. O Eterno não vai cobrar de você o que o outro não faz. Não vai ser de você que vai ser cobrado isso. Tenha isso por certo no seu coração. Que o Eterno fale ao seu espírito, para que você se torne responsável pelo que você é responsável. Queridos, muitas vezes a Mishpat, a justiça do Eterno, é você impedir que as pessoas te façam mal. Você sabia disso? Muitas vezes, o modo que o Eterno vai tratar na sua vida, para que você, queridos, fuja de situações onde você possa ter a sua equação mudada com relação ao Eterno. Você vai se expor a essas coisas para quê, meu querido e minha querida? Olhe os caminhos de Mashiach. Mashiach faria isso. Ele se exporia. Ele faria as coisas que você tem se disposto, exposta. Queridos, muitas vezes as pessoas, eu já tratei isso com vocês, a pessoa coloca lá, dê a outra face, não é? Dê a outra face, não é? Mas Mashiach, quando ele apanhou
de pessoas que ainda se diziam conhecedores da Torá. Mashiach perguntou para ele: se eu falei mal, me dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? Queridos, nós temos de saber o limite de você estar com uma pessoa armada na tua frente, e se ele te der um tapa num lado, você dá o outro lado. Você não reage, mas você está diante de coisas, queridos, que você não pode levar o peso daquilo sobre a sua vida por paz. Que paz é essa? É importante que você seja um pacificador, mas não aceite injustiça. Não faça as coisas em guerra, mas veja o conceito de Mashiach e Yeshua. Leve ao conhecimento das pessoas ao seu redor o que é correto, no que tange a sua vida. Muitas vezes, queridos, eu vi pessoas sendo feridas e magoadas porque o outro não sabia que aquilo magoava a pessoa. É muito importante, queridos, olhar para Mashiach, ver como ele age e ele se tornar um modelo na minha vida e na sua vida. Somente assim, nós poderemos ter o amor ardente pelo nosso Pai que está no céu, sabendo que nós seguimos seus modelos, seus exemplos e não nos amoldamos ao que é errado e nem ao que é mal. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nos ajude a nos portarmos com Mashiach. Nós queremos alegrar o seu coração. Nós queremos que o seu coração rejubile como nosso Pai. Nós queremos ser para Ti motivo de alegria e não de tristeza. Pai, controla nossas vidas. Nos ajude a entregar o controle das nossas vidas para Ti. Somos totalmente dependentes da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai, fica conosco. Exalta o Teu nome sobre nós. Ensina a cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos netos. E se ensina a sermos melhores pais. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a não sermos aqueles que cedem ao mal, mas que nós possamos lutar pelo bem. Nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Mensagem do céu.